Olá, meu nome é Danila Soares. Iremos abordar sobre o cumprimento de sentença das obrigações de fazer e de não fazer. A sentença das obrigações de fazer e de não fazer trata-se de um título executivo judicial, de acordo com o artigo 515, inciso 1º do CPC. Portanto, a execução ocorrerá no próprio processo, possibilitando que não haja nenhuma nova demanda a cumprir a sentença. A sentença de obrigação de fazer e de não fazer pode ser declaratória e condenatória, mas mesmo declaratória, se conter todos os elementos relativos à obrigação violada, constituirá um título executivo judicial. Dessa forma, a sentença não deverá apenas reconhecer a existência da obrigação, mas também a sua elegibilidade. Olá, sou Ana Caroline e estarei falando sobre o artigo 536, caput do CPC, que aborda o cumprimento de sentença nas obrigações de fazer e não fazer, que menciona a tutela específica, nada mais é que obrigação descrita na petição inicial. Por exemplo, João vende um carro para Pedro, Pedro pega o carro, mas não efetiva o pagamento a João. O credor, sabendo que o devedor não possui condições de quitar a dívida, decide ajuizar uma ação pedindo a que parte ré devolva o carro. Em sentença, o juiz decide que Pedro deve entregar o carro a João. A entrega do carro é a tutela específica, ou seja, de acordo com o pedido inicial. Olá, meu nome é Eduardo Garcia. No artigo 536, caput do CPC, traz a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, em que algumas demandas podem ocorrer que a sentença seja procedente. A parte ré deve cumprir a obrigação descrita na petição inicial. No entanto, pode ser que não seja possível por algum motivo. Então, o juiz determinará de ofício ou a requerimento uma obrigação diversa, mas que tem um resultado prático. Por exemplo, Maria precisa de um leito de UTI com urgência, porém o hospital não possui leito suficiente. Então, a família de Maria ajuiza com uma ação requerendo a vaga na UTI. O juiz decide procedente, mas ainda não surgiu a vaga na UTI, o juiz vai determinar que Maria seja colocada em um leito particular e que o Estado pague todas as custas hospitalares. Meu nome é Francesco Castro Souza e no artigo 536 caput do CPC, o legislador menciona que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. No parágrafo 1º do artigo são colocadas várias medidas e uma delas é a multa. A multa que é tão importante e utilizada principalmente como incentivo para que o devedor cumpra a sua obrigação. O artigo 537 dedica-se à utilização da multa. Pois bem, a multa ela independe do requerimento das partes, podendo ser aplicada tanto na fase de conhecimento, em tutela provisória, na sentença ou na fase de execução. Deve ser suficiente e compatível com a obrigação do devedor e deve haver o estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação. E por fim, a multa vai para o exequente e não para o juízo. Olá, meu nome é Vanderly. A tutela específica mencionada no artigo 536, caput do CPC, pode ser requerida de uma forma antecipada, mediante o requerimento de uma modalidade de tutela de urgência, desde que cumulativamente presente elementos que evidenciem a probabilidade do direito, perigo de dano. Houver risco ao resultado útil do processo. Por ser uma tutela antecipada, antes da análise do mérito, ela é superficial e, caso seja verificada a possibilidade de irreversibilidade da tutela, o juiz não a concederá. É muito comum adotar a tutela antecipada, o juiz determinar a contratutela para evitar danos ao fim do processo. Meu nome é Luenis Pereira Gonçalves. Para encerrar a nossa temática, é muito importante mencionar as medidas de apoio que o legislador disponibilizou ao juiz para que a sentença seja cumprida. Estão dispostos no artigo 536, inciso 1 do CPC, imposição de multa, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva. O artigo também menciona que poderá ser utilizada a força policial. O rol de medidas de apoio é exemplificativo, pois o juiz pode adotar outras medidas que sejam mais adequadas ao caso concreto, visando sempre a efetivação da execução da sentença.